Olá, eu sou o pastor Mestre Apolo e nós estamos em mais um vídeo para que possamos compreender os assuntos relacionados à nossa fé, relacionados à palavra de Deus, relacionados à igreja, como resolver alguns problemas. Hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar com você um tema que alguém me perguntou, um rapaz de 15 anos me mandou uma mensagem dizendo: pastor Mestre Apolo, eu tenho 15 anos de idade e os meus pais, eles estão forçando com muito desejo que eu seja batizado. Porém, eu não quero batizar, não sinto o momento agora. O que eu devo fazer? O que você responderia? O que o pai responderia? O que a mãe responderia? Você que está me assistindo agora, deixa nos seus comentários, antes de assistir todo o vídeo, pare um pouquinho, vai lá, se for na página do Facebook, responda o que você tem a dizer em relação a esse menino ou uma moça de 15 anos, 14, 13, 16 anos, perguntasse isso a você. Os meus pais desejam que eu seja batizado, mas eu não sinto o momento. O que eu devo fazer? Primeiro eu quero dizer para você o seguinte: o batismo, segundo o que Jesus ordenou em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele é muito claro da sua importância. Em Mateus 28, 18 diz assim: então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade, tanto nos céus como na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu ensinei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final do tempo. Então, o batismo foi uma ordem, uma das últimas palavras de Jesus na terra. Toda pessoa importante, o mundo tenta dizer quais foram as suas últimas palavras, não tem isso? Então, dá para entender que as últimas palavras ela têm um peso, ela tem uma importância. No caso de Jesus, todas as palavras de Jesus são importantes, todos os ensinos, Deus do princípio até o final da tua existência. Mas aqui nós temos as últimas palavras de Jesus Cristo, e as últimas palavras foram: ensina as pessoas, faça discípulos e os batize. Então o batismo foi uma ordem que Jesus Cristo, uma ordenança que ele deixou para que as pessoas pudessem seguir, o batismo e a ceia. Mas não vamos falar de ceia agora. Então sabemos, primeiro ponto, que o batismo é uma ordem, e sabemos que para a pessoa ser batizada ele tem que desejar ser discípulo de Jesus, entender que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Eu também quero ler mais um texto lá em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro, ele está no dia de Pentecostes, ele sai daquela oração poderosa, onde 120 pessoas estão orando. Então lá em Atos 2:38, quando ele abre as portas e começa a falar para a multidão, Pedro diz assim, as pessoas perguntaram: o que nós devemos fazer? E Pedro responde, Atos 2:38, arrependa-se. Então, para ser batizado precisa arrepender. É por isso que a igreja evangélica não faz batismo de crianças, porque uma criança não tem consciência para ser discípulo ou para se arrepender, tá bom? Pedro começa: arrependa-se, e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados. Então, para ser batizado, precisa arrepender, desejar ser discípulo de Jesus e saber que o batismo tem a ver com a fé sendo professada em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus, para perdão de vossos pecados. Uma criança não tem consciência para ser discípulo, arrepender, saber que está sendo perdoado os pecados pelo sangue de Jesus, entende? Então nós estamos lendo Atos 2:32, como estamos lendo Mateus 28:18 ao 20. Batismo é importante, mas não pode ser feito na fase de criança, tá ok? E aí vai dizer isso aí: vocês vão se arrepender para perdão de pecado e vão receber o dom do Espírito Santo. Com esses dois versículos de Mateus 28 e Atos 2:38, nós entendemos que o batismo é essencial. Agora, sendo essencial, os pais podem obrigar o filho a fazer o batismo? Muitas pessoas radicais vão dizer que sim. Do mesmo modo que obriga o filho a tomar banho, do mesmo modo que obriga o filho a lavar os pés para dormir, do mesmo modo que obriga o filho a comer, a almoçar, a jantar, a tomar um café, do mesmo modo que obriga o filho a repartir alguma coisa com outra criança no discipulado. Mas em relação à igreja, a fé deve ser forçada? A minha opinião é não. A pessoa não deve forçar nada em relação ao reino de Deus. Mesmo que a ideia e o desejo dos pais para que o filho seja batizado sejam bons e reais, não funciona assim. Deus falou pela boca do profeta, está escrito lá no livro de Zacarias, Zacarias 4:6, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor.
Então os pais não devem forçar, insistir, no sentido de ser chato com o filho pode tomar raiva, pode tomar birra, pode tomar raiva da igreja, não quer nem ir mais na igreja, porque toda hora que vai meu filho, você precisa ser batizado, meu filho, se não for batizado vai para o inferno, meu filho, não é assim que funcionam as coisas do Senhor, não é por força e não é por violência, é pelo Espírito. Então o que os pais devem fazer é o que o Senhor já mandou, o Deus do tempo de Moisés, através do livro de Deuteronômio. Ensina o seu filho, conversa com ele, sentado na mesa, indo para a escola, voltando. Sempre que você tiver um momento com o seu filho, mostre para o teu filho, para a tua filha, a importância da fé cristã. Quando eu vou apresentar uma criança na igreja, eu sempre peço aos pais para fazer o juramento, que na medida que a criança vai crescendo, os pais vão passando informações para aquela criança. Existem pais que não conversam com o filho, que não orienta, que não senta, que não sabe do que o filho gosta, se ele gosta de futebol, se ele gosta de skate, se ele gosta de videogame, se ele gosta de alguém da escola, se ele está começando a namorar, se não está. O pai não sabe nada, mas quer que o filho seja batizado, toca na igreja, canta na igreja, prega, profecia, seja um anjo na igreja. Não funciona assim. Conquiste o seu filho, conversa com ele, instrua o seu filho, mostra os princípios da fé, pergunta ao teu filho se ele sabe por que Jesus morreu, por que ele ficou dias debaixo da terra, no Seol, no centro do mundo espiritual, no interior da terra, por que Jesus teve que vir nessa terra sendo filho de Deus, sendo Deus. Mostre interesse para os teus filhos, seja um pedagogo, seja um pai espiritual inteligente, e aí o próprio filho vai dizer: eu quero Jesus, eu quero ser batizado, eu quero passar pelas águas. Eu, pastor Mestre Apolo, fui batizado aos 11 anos de idade. O meu batismo aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade. Não me arrependo, jamais vou me arrepender, é uma graça. Porém, eu nasci numa fé cristã, através principalmente do meu avô, fui inserido, recebi os princípios básicos e fui marcado pelo selo da promessa. Mas não é todas as pessoas que são assim. Então, pais, não insistem com seus filhos para ser batizado. Conquiste-o, os ame, converse, abrace, tira dúvidas, deixa que os seus filhos tenham você não como o pai ou a mãe que mande da ordem, mas como amigo, alguém próximo. Instrua-os na fé cristã e eles vão desejar ser batizados. Então eu vejo dois extremos. Qual que é o primeiro? Os pais que desejam que os filhos sejam batizados à força, de qualquer maneira, até com boa intenção, porém não é assim que funciona, não é por força nem por violência. Qual é o outro extremo? É os pais que, por outro lado, proíbem o filho de acessar o mundo espiritual, de ir para a igreja, de amar o Senhor Jesus Cristo, de ser batizado, porque os pais às vezes é muito católico, ou é muito espírita, ou vai em algum terreiro e não quer que o filho participe de outra religião. Os dois são extremos do pai. Ao mesmo tempo que é errado forçar o filho para ser batizado, é errado proibir o filho de acessar o caminho, a verdade e a vida através de Cristo Jesus. Então eu digo aos pais que estão insistindo para o filho ser batizado: acalme, conquiste, converse, abrace, tire as dúvidas do seu filho e ele logo vai desejar o batismo. Ore em favor da vida do seu filho. E eu digo aos filhos que têm pais que não desejam que eles participem de uma igreja evangélica e que ele seja batizado, aos filhos eu digo: ore pelos seus pais, peça a Deus para quebrar a barreira, que os seus pais possam ser libertos desta maldição e que eles possam compreender e respeitar a tua fé. Aos pais e aos filhos eu digo: pais, ore pelos seus filhos, filhos, ore e honre e respeite os vossos pais, e assim a bênção do Senhor será sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo, ok? No próximo vídeo, quem sabe eu posso falar: será que uma pessoa não batizada vai para o inferno? Como que resolvemos esse problema? Mas não é assunto agora, é assunto para o próximo vídeo. Eu sou o pastor Mestre Apolo. Se você estiver assistindo no YouTube, você também pode nos seguir nas páginas do Facebook do Templo da Salvação e a página Consciência Política, e temos a página também, se você gosta de escritor, de poesias, poemas de Mestre Apolo. Você pode seguir essas três páginas que faz parte do nosso trabalho, ok? E vice-versa, se você estiver assistindo da página, vai no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e junto a gente vai estar seguindo nas verdades da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.